Olá para você ligado ao Rádio Câmara de Sete Lagoas 103,5 e também na TV Câmara canal 11.2. Estamos começando mais um Cultura em Foco. O programa Cultura em Foco é uma parceria entre a Câmara Municipal de Sete Lagoas e da Secretaria Municipal Adjunta de Cultura, por meio do Departamento de Histórias e Museus da cidade, dentro do programa de Educação Patrimonial. Nosso convidado de hoje do quadro Café com Prosa é Joaquim Drummond Neto. Confira Café e Prosa no programa Cultura em Foco. Sempre um convidado especial com temas super interessantes. Como eu disse, nosso convidado de hoje, Café com Prosa, é Joaquim Drummond Neto, mais conhecido por Kim Drummond. Ele é fotógrafo há 50 anos, começou no fotojornalismo em São Paulo e BH, depois passou a registrar também eventos culturais, empresariais e sociais. Na década de 80, já teve uma loja que ficava em frente aos Correios no centro de Sete Lagoas, a Fotocâmara. Fotocâmara foi reconhecido por sua atuação na área cultural em todas as fotos antológicas do Congado, Folia de Reis, Pastorinhas, da cidade e suas belezas, lagoas, prédios históricos e casarões. E não para Vorei, Kim é neto de Joaquim Drummond, que foi um grande baluarte da cultura sete-lagoana, com atuação em diversas áreas culturais. E presente também no nosso estúdio, a historiadora do município, Shirley Fonseca. Primeiramente, agradecer a presença de todos do nosso Cultura em Foco. Bom dia para você, Shirley, a nossa convidada sempre especial em todos os programas. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara. Para mim é um prazer novamente estar aqui, e principalmente do lado do Kim, né? Foi nosso companheiro por algum tempo na prefeitura, na Secretaria de Cultura. E para mim é um prazer enorme estar aqui do seu lado, viu, Kim? Kim Drummond, prazer em receber aqui no nosso Cultura em Foco. Eu agradeço, né, essa oportunidade. E bom dia a todos, bom dia, ouvintes. Bom, e aqui a gente está à disposição, né, para contar um pouco de história. Contar um pouco de história, Sua né? trajetória, né, Kim? Ô Kim, para a gente começar o nosso Cultura em Foco de hoje, eu quero perguntar para você como é que começou o seu trabalho com fotografia e o que significa para você essa arte de fotografar, que é verdadeiramente uma arte, né? A fotografia, ela veio de uma forma muito significativa na minha vida, entendeu? Que na época eu era ainda funcionário com o Banco do Brasil. Eu comecei a despertar pela fotografia, né? E ainda dentro do banco eu comecei a fazer curso de fotografia e a fazer umas fotos sem compromisso. Onde que depois eu comecei a entrar também na área profissional da fotografia, né? Comecei a trabalhar na área de reportagem, na área de cobertura para jornais. Registrei muito na época em São Paulo, né, o balé, inclusive o balé estágio, né? E depois, vindo para Belo Horizonte, eu dei continuidade ao meu trabalho, né? Trabalhando também em jornais, até quando em 82 eu vim para Sete Lagoas e junto com o Léo, meu irmão, nós montamos o Fotocâmara, que foi um estúdio, né, uma loja ali em frente ao Correio. Muito interessante. Eu, na abertura aqui, eu falei que há 50 anos fotografando. Então, quer dizer, pelo que a gente percebe, você começou muito novo na fotografia, né? Na verdade, foi em 72 para 73, né? Hoje eu estou com 73 anos. Nosso Deus! Não, você não está... Não é Shirley, não é isso que a gente está vendo aqui, né? E para quem está nos assistindo Não. na TV Câmara, dá para perceber. Você não tem 73 anos. Não. Mas eu tive esse privilégio, né? De estar bem sempre com a vida, né? É o remédio, né? Pelo a jeito, fotografia. é a fórmula, né? A fórmula é a fotografia. Não é Photoshop permanente, não. Um Photoshop ambulante por aí, né? Mas é a arte da fotografia. Olha o que a fotografia faz com as pessoas. É isso mesmo. E isso aí que você falou certo. Porque na época que eu trabalhava no banco, né? Fechado naquele espaço, meu pai, né, foi um bancário e ele tinha até orgulho, né, de ter o filho ali que desse continuidade do banco. Mas aquilo me incomodava muito, né? Eu olhava para as paredes e eu ficava naquela ansiedade de sair para as ruas, né?
procurar algo mais, né, para buscar, Além. e aquilo me incomodava. E eu falei assim, não, através da fotografia eu vou perseguir isso, né? E o fotógrafo, a gente deve ter uma noção de que fotografar é uma viagem aqui. Você fotografa e fica uma imagem estática. Sim. Mas através daquela foto, você consegue visualizar uma viagem dentro de um quadrado, né? Você ali, uma fotografia te faz viajar, Te por mais que ela remete, seja estática, né? Ela, Não é um vídeo, é é. uma foto, mas ali você vai viajando naquilo, né? Ela faz com que você estude várias coisas, né? Por uma fotografia, você estuda a parte social, a econômica, né? Principalmente a forma com que as pessoas agiam naquele tempo, né? As características arquitetônicas. Então, por uma fotografia, na história, a fotografia é um instrumento de trabalho maravilhoso. Sem Então dúvida. tem essa, né? A gente no tombamento de um espaço, levantamento histórico para fazer um inventário e tombamento, fotografia é um instrumento que nos remete a qualquer época. Você pega uma fotografia aqui de Sete Lagoas, aquela de 1890, a primeira foto de Sete Lagoas da Lagoa Paulino, você desenrola vários aspectos. Sim, dentro você de faz uma ali foto. uma linha do tempo, Sim, né? Você vem sim. trazendo até os dias de hoje. A forma, né, com que as pessoas usavam para se distrair, o meio social, como que elas trabalhavam, por uma foto você A faz forma esse de trabalho. vestir naquela época, né? Sim, sim, o vestuário, a O que Exatamente. eu acho arquitetura. interessante nas fotos do passado, Sheila, é porque todo mundo impecável, né? Sim, Você sim, via né? que as pessoas estavam ali no cotidiano, do dia a dia, mas todo mundo de terno, Mas isso era uma chapéu. tradição, né? Isso tudo é uma questão de influência europeia, né? Nós estamos falando de um país tropical, colonizado por europeus, então eles vinham, né, com aquela situação toda de ternos, Sempre muito gravados, elegante, muito né? elegantes. Mas depois isso vai se democratizando também, né? As pessoas vão se tornando mais livres para se vestir. Então, pela foto você faz esse estudo. É Vocês verdade. querem ver uma forma que veio preservando as imagens, né? Que talvez a gente não tenha muita consciência disso. As famílias. Quem é que não tem em casa uma caixa de sapato Cheia de Cheia de fotografias. cheia de fotozinhas, fotografia, né? Dos avós. A gente chega a sentir o cheiro das fotos E antigas, isso que né? você falou, entendeu? Através da fotografia, através dos tempos, você vai identificando os espaços, como que era, entendeu? Os costumes. As entendeu? Como transformações que que vão transformações ocorrendo, todas. né, nesses espaços. Né? Tudo isso através da fotografia você consegue fazer essa Exatamente. transição, link, né? esse Essa link, né? leitura, né? Ô, Kim, a gente tá falando de fotografia, a gente tem algumas imagens aqui, algumas fotografias para mostrar para você que está acompanhando a TV Câmara. São registros, né, de manifestações culturais, né, que são fortes na cidade. Conta um pouco sobre essas fotos pra gente, lugar e pessoas, né? Fala um pouquinho, Kim, pra gente, dessas fotografias que a gente tá... Você gosta muito dessa coisa cultural, né? Você fotografa muito monumentos, pastorinhas, a gente percebe que isso te encanta um pouco, né? Na verdade, o registro fotográfico, né? Inclusive, tem essas imagens aí que Folia vocês de vão Reis, ver, né? elas são caracterizadas muito em cima, somente de pessoas e em ângulo bem fechado, né? Para mostrar as expressões, né? A expressão de cada pessoa. Porque, para mim, fora aquele momento, existe uma história atrás de cada pessoa, entendeu? De cada família, que às vezes a gente faz a leitura pelo olhar de cada uma A delas. representatividade, né? É uma coisa muito linda esse momento, né? Você do sabe, Congado, por Kim, exemplo. a gente É uma nunca conversou. sensibilidade nas É fotos. uma né? coisa que eu percebi através de uma foto do Kim, uma anterior que mostrou, que a gente fica sempre falando de preservação, né? A gente está sempre colocando isso. Mas quando a gente vê as fotos que o Kim faz de Congado, a gente tem a percepção de que o Congado ele tem vida longa. Porque a gente percebe a presença de crianças, né? Você tem esse olhar, né, Kim? Você está sempre captando imagem de criança dentro do Congado. Então, essa ideia de que a continuidade desse culto, ele vai se estender por muito tempo, porque a gente tem essa presença da criança
nas guardas, né? Exatamente. É muito bacana as isso. mães, né, que levam as crianças no Essa colo, colocar, né, eu acho o folgado. máximo essas fotos quando a gente percebe Ele que retrata bem, e a gente percebe que o congado, que você disse, é muito importante que a gente tenha aquela sensação de que ele não vai ficar parado no tempo, por mais que seja uma Sim. tradição bem antiga, né? Você vê, que, assim, no congado hoje, crianças, né, estão lá já com farda e tudo mais, quer dizer, dando uma sequência naquilo que sim, os pais sim. E colocaram essas no dia a fotos dia. do Kim do Congado, elas são Eu maravilhosas. vi uma São foto obras ali, de arte, né? ele, São ele obras de arte. conseguiu pegar, assim, algo... A essência, né? A foto tem isso, né? A fotografia tem isso. O captar da essência das situações, né? Isso é muito prazeroso nas fotos. Eu não sei se é porque eu trabalho muito com foto, para a gente perceber né, as tradições e fazer um trabalho. A foto, como o Admilson disse, ela nos remete ao passado, ao presente, a preocupação com o futuro, né? As transformações. Eu sofro muito quando eu vejo as questões das fotos, né? As transformações que vão ocorrendo. Eu vi, foi uma fala do seu irmão, do Léo, que ele tem esse olhar totalmente fora do núcleo histórico, né? Ele já vai mais para os bairros, para a periferia e mostra essas transformações. Então, isso é muito bacana, né? Porque, apesar de que as transformações no núcleo histórico estão acontecendo, mas há outras construções lá do outro lado da cidade, né? E eu fiquei muito encantada com essa frase do Léo. Na verdade, tem um trabalho, né, desse grupo, do fotográfico, né, do coletivo, Coletivo, né, assim. que o Léo faz parte, né, que é sair por aí, né, pela cidade para ir registrando. Sim. E acho isso formidável, incrível, né? Uma pergunta rápida, o Kim, não te cortando, já cortando, é mais ou menos uma identidade, porque cada fotógrafo, de repente, segue uma linha, né? Você vê que tem fotógrafo que gosta de natureza, outro fotógrafo gosta de fotografar pessoas. E você, é uma tendência natural do fotógrafo ter aquela linha de fotografia? Não, eu fotografo muito isso, é isso que eu gosto. Não dizendo que você não fotografa outras coisas, né? A fotografia, ela tem um campo muito vasto, né? Eu já experimentei vários, né? Foto aérea, foto industrial, foto publicitária, foto para esporte, né? Mas a fotografia de pessoas, né, é uma coisa que dá um envolvimento, entendeu? Muito especial. Porque você acaba colocando muito a alma aquilo, né? E há uma troca, né? Sim. Uma troca daquele sentimento, daquele envolvimento. Entendeu? É muito interessante. Eu, por exemplo, eu adoro casamento, por exemplo, porque casamento eu envolvo, né, bem com os casais, né? Eu tenho cliente aí que eu fiz o casamento, que eu fiz as fotos do primeiro da criança, que eu fiz as fotos do batizado, e que eu vou acompanhando todos os anos o aniversário da criança. Entendeu? Aí você chega... E é aquilo que você vai... te dá uma emoção muito grande, entendeu? Você fotografa ali como dama de honra, daí a pouco você está fotografando aniversário de 15 anos. Exatamente. Agora, eu tô aqui pasmo com esse negócio da idade. Eu não tô acreditando. Tá todo mundo impactado ainda, eu não né? tô acreditando. E eu quero essa fórmula mesmo. Eu tô revelando aqui para vocês, hein? Eu não costuma. Eu não gosto de ficar... Meu ótimo Deus, isso. que fórmula é essa? Shirley! Ô, Kim, o que você acha que o município pode fazer no que diz respeito às fotografias que estão espalhadas aí por toda a cidade, com diversos fotógrafos, cara, pessoas comuns que guardaram fotos, registros que são feitos assim pelos órgãos públicos, né? E se tem algum grupo de rede social que posta muitas fotos antigas, a gente tem aí, conhece muito bem o trabalho do Retalhos do Passado. Tem algum grupo específico? Existe um grupo assim, de fotógrafos onde vocês mostram lá e colocam essas fotos à disposição? Tem um banco? Ou é meio que privado esse grupo? Não, se é que existe. O Retalho do Passado, né, é o Marcos, né, e acho que é o Geraldinho também, né, que criou e que virou um arquivo uma enorme, febre, né? De repente você vê, tem pessoas que envolvem ali, que entra de Sete Lagoano, que já está morando no espaço, aí que manda foto.
E você vai aguçando aquelas pessoas que têm fotos interessantes guardadas em casa, que fica só para a família. E aí, com retalhos do passado, a pessoa manda, né? E aquilo faz com que todos tenham acesso àquelas fotos antigas, né? Não é a minha família, mas é importante e é legal a gente, né? Como faz o Marcos lá no Retalhos do Passado, você com o grupo dele, né? E com as redes sociais dele, ele tira da gaveta da família aquela foto que está lá só da família, só para a família ver. E coloca para todo mundo ter, olha como é que era naquela época, olha, fulano de tal era o avô e cobrar tudo mais. também, né? Através das fotos, as pessoas cobram muito. Olha, semana passada mesmo a gente viveu isso com uma questão de uma casa, né? As pessoas estavam mandando foto, mas as fotos antigas dessa casa, não com as características atuais dela, né? Então, a casa ela já não tinha essa relevância pelas transformações e pelas descaracterizações sofridas. Então, as pessoas, elas fazem isso, né? Elas cobram. Ela vê essas fotos lá no departamento, a gente vive muito isso. Ah, vocês estão deixando demolir tal casa? Ah, está acontecendo isso através da fotografia, né? Eu acho que aqui tem dois assuntos, entendeu? Que não sei se há tempo, inclusive, da gente levar essa discussão aqui. Primeiro, são essas iniciativas, né? Próprias, né? As iniciativas privadas e individuais de cada pessoa, né? Igual eu falei, por exemplo, as famílias têm ali guardadas as imagens, né? O retalho do passado, tá? Hoje o Leonardo, meu irmão, né? O Léo, ele faz um trabalho de resgate, né? Dos nossos arquivos, né? Analógicos, né? Que foram feitos até um determinado momento, a fotografia era em negativo, né? Agora que é digital, dos nossos arquivos, que ele está resgatando isso e transformando em digital, entendeu? Então, ele está fazendo um trabalho bem... Digitalizando, né? Tudo, né? Digitalizando tudo, exatamente. Só o que significa o apoio, por exemplo, do setor público, né? Em relação a essa preservação, a responsabilidade do serviço público. As administrações, elas são responsáveis, através dos seus fotógrafos, né, dos seus funcionários, a fazer esse trabalho, né? Igual como a Chile já faz, entendeu? A captação de imagem no dia a dia do fotógrafo, porque as administrações públicas, né, as prefeituras, também faz parte da história, entendeu? Claro, sim. Não significa que você não gosta de um ou de outro, você vai ter que apagar aqui. Não existe isso. E a transformação da cidade passa pelo poder público, né? Sim. E o apoio da preservação também, né? Falando em preservação, Chile, fotografar também é uma forma de preservar o patrimônio muito. A gente falou isso aqui, assim, acho que o tempo todo, né? O tempo todo da nossa conversa é a fotografia enquanto preservação. A história da fotografia com preservação no Brasil, ela começa lá em 1936 com a fundação do IFAM, né? Na época ISFAM, com Mário de Andrade. Ele teve essa preocupação de começar a fazer a catalogação das fotos. E essas fotos, as mais importantes do país, elas estão lá no Arquivo Público do Rio de Janeiro, né? Museu de Imagem e do Som do Rio de Janeiro. Então, assim, a fotografia, ela é como eu disse, é um instrumento de grande importância para o trabalho histórico. Então, preservar, como o Kim está dizendo aqui, a gente criar um espaço para que haja esse arquivo de fotos, mas que a população tenha acesso, isso é muito importante, né? É muito importante. Até para você reconstituir, né, algum espaço, algum prédio que foi destruído, né? Refazer, e a gente tem muito disso, né? Imagens. A gente tem isso assim, como né, o nosso assunto abordou todo o ponto, a nossa conversa abordou todo o nosso trabalho, a nossa organização do programa de hoje. A gente tem cobrado muito isso, né, Kim? Essa questão de destruir, a gente consegue, né? Lá no departamento a gente tem muitas fotos. Quando chega lá no departamento, é pedido para autorização de algumas fotos, de alguns imóveis, eu mesmo, muitas das vezes, eu é que vou ver o prédio, se há mesmo necessidade de demolir. Tanto eu quanto o Dalton, a gente tem essas fotos dessas casas que passam pelo departamento. Mas muitas das vezes essas casas, esses pedidos não passam por nós. Uhum. Então, às vezes, é alheio ao conselho, é alheio ao departamento. Mas a gente tem muita foto lá, né? E muita gente solto, né? A sociedade cada um tem fotos de determinados lugares que a gente precisa fazer essa junção
para que a gente tenha um arquivo de fotos bacana, para que a população tenha acesso a isso tudo. É verdade. E quando você chama a atenção para um espaço desse, você chama a atenção também daquela pessoa que está lá com a foto interessante, que às vezes inédita, né, de algum lugar, de algum espaço que ninguém tenha publicado. E aí você fala, opa, peraí, já que tem esse espaço, eu tenho uma foto aqui em casa. Né? E se você vai chamando a atenção e pontuando, né? Sim, sim. A gente tem que ter essa ajuda da população, né? A gente já tem, assim, muita gente que se ocupa, né, com essa pesquisa de fotos, né? A gente tem o Dalton, o Kim mesmo. Os próprios jornais, né? Os jornais, O jornal deve ter aí de acontecimentos, né? Durante a gente vai cair na questão do Museu da Imagem e do Som, exatamente. né? E é isso que eu ia falar, perguntar para você. É o Museu da Imagem e do Som, que também não é um tema novo, né? Não. Mas eu gostaria, Chile, que você falasse desse museu, né, do som, de imagem e som, porque, na verdade, não é novo a conversa, mas... Mas ele nunca se conclui, né? É legal, sempre está em pauta, mas nunca se conclui. Que se conclui. Márcio Vicente e o Alfredo Valadares, eles sempre batalharam para que isso acontecesse. O Museu da Imagem e do Som ele é instituído por lei, mas até então não se conclui. Né? É preciso, assim, nós temos muitos projetos bons dentro do poder público que precisam ser concluídos, né? Outro dia eu estava até rindo que a gente está parecendo Cebolinha, né? Com os projetos infalíveis, né? Então a gente tem que sentar e concluir esses projetos que a gente tem. O Museu da Imagem e do Som, como a gente disse aqui, eu tenho fotos lá no museu em arquivo, o Kim tem, o Léo tem, Dalton tem, então... A gente precisa disso. Os jornais, né? Márcio Vicente tem um acervo. Vou falar tem, né? Porque tem, né? O Márcio não está conosco mais, mas o Márcio tem um acervo de jornais que é uma coisa incrível. Incrível. E esse acervo, o Márcio sempre quis doar, mas ele quer doar para um lugar onde esse acervo vai ficar seguro. Né? É verdade. O meu avô deixou, inclusive, os pertences dele... Com o Márcio, com né? Márcio Vicente. É o que nós falávamos no programa anterior, daquela coisa do Zacarias, né? Com o vice-prefeito aqui. Quer dizer, tem um ex-produtor dos Trapalhões que tem tudo do Zacarias, mas olha, eu tenho, mas se não tiver se não tiver espaço, eu não dou para a cidade, a doação para a cidade. O museu, né, nós temos o anexo ali, né, que é onde funciona o departamento, e tem esse projeto de restauro dos dois espaços. Então, no projeto de restauro do anexo, a gente transforma lá, de fato, num centro de pesquisa. Né? Então, quem sabe lá a gente não pode pensar esse museu, esse acervo do Márcio, né, de jornais, centralizar tudo ali. Tudo lá, né? Que é a questão da gente sentar e reconhecer e pôr para funcionar. Porque o Museu de Imagem e Som, todo mundo sabe, eu quero, é preciso, mas nunca sai do papel, né? Nunca é concretizado, né? E se as pessoas quiserem fazer uma doação, Chile? Olha, eu tenho uma foto muito importantíssima da cidade. Estou lá no departamento, né? Praça Santo Antônio 100. O museu está fechado por conta da questão do projeto que não foi ainda analisado pelo IPHAN. Mas entrando ali na porteirinha, estou lá no fundo no museu. É só me doar, eu digitalizo. Se não quiser doar, eu digitalizo na hora e devolvo. Devolvo. Então tem que tirar da gaveta. Tem. Vamos deixar para todo mundo tem que ter esse lado acesso. também, né? De largar um pouco da emoção e do pertencimento e nos repassar. Vamos repassar. Ô Kim Drummond, você tem o nome do seu avô, né? E eu gostaria de saber, quer dizer, seu avô também tinha essa característica de ter, assim, a idade avançada e novão, né? O que você lembra dele? É a imagem, assim, que você guarda na memória do seu avô. Eu tenho uma questão que, na verdade, eu tenho a minha maior lembrança é com a Aida, né? A Aida Raposo, que é minha avó, né? Porque eu fiquei um tempo, né, internado aqui no seminário de Sete Lagoas, e a minha avó, ela ficava guardando um texto lá, para falando comigo quando eu formasse para padre.
Ela já estava direcionando. Ela já ia me dar de presente. Esse texto né? aqui é seu. E uma coisa que fica muito fixa em mim é porque ela ficou muito decepcionada quando eu cheguei para ela e falei assim, ô vó, eu não vou querer ser padre não, viu? Meu filho, o que é isso? Estou indo para São Paulo. Totalmente E aí eu diferente. fui novo para São Paulo, entendeu? Inclusive quando o vô Inhoquinho faleceu, eu não estava aqui em Sete Sim. Lagoas, né? Então eu perdi muito Esse contato. esse contato, né, com ele, né? Mas minha avó, ele sempre foi uma pessoa assim, meio, não é? Mais durão. Mais durão, mais sisudo, né? Mas a história dele eu tenho é Por si só já pelos fala, livros né? mesmo, assim, pela família, né? Que conta, né? E essa coisa de nhô é meio que da época, né? Isso, Inhô, é senhor, né? Senhor, Inhô, é bem senhor, mineiro, sim, né, Inhô? é. Ô, nhô, é muito gostoso isso, né? Assim, uma coisa que nos releva. E o Kim que eu passei a usar, inclusive, né, como fotógrafo, foi até numa mudança, né, quando começou a entrar a fotografia digital, né, as redes sociais, aí foi criar e-mail, né, eu falei, Joaquim Drummond, não, Kim, aí foi reduzindo, aí quem me chamava de Kim era minha esposa, né, sempre chamou carinhosamente a Ana Elaine, aí eu adotei. Adotou. E uma Até forma pra de ter uma homenagear forma também, mais- né? aí Uma forma de ficou, né, homenagear, né? Já satisfaz a esposa com o Kim E e homenageia o avô. automaticamente. O avô. Ô, Shirley, tá sendo preparada a reabertura, você falou lá que tá fazendo mudanças, né, no casarão. Sim, sim. E a grande novidade é a instalação de um busto exatamente do Inhoquim Drummond, que vai ficar lá no pátio. E essa ideia foi de quem? Desse busto? Bom, o casarão, o nome é Centro Cultural Inhoquim Drummond, né? E a gente tá vendo imagens aí. a ideia do busto é de Dona Maria Lúcia, tia de Kim, né? É filha do Inhô, que ela já tem aqui uns 2 anos. Foi no período da pandemia que ela vem falando da questão da homenagem, que ela gostaria muito, que a família queria muito fazer essa homenagem. Então ela procurou a Secretaria de Cultura, foi ao Conselho de Patrimônio e foi liberado para ela. Esse busto é uma iniciativa da família do Kim Drummond, né? A prefeitura cedeu o espaço e a dona Lúcia foi e concretizou Uma representatividade muito importante. lá, né? porque o Inhoquim ele tem uma importância muito grande, né, na vida econômica, social e política de Sete Lagoas. Então, nada mais justo do que né, nós, enquanto poder público, prestarmos essa homenagem a ele. Sem dúvida. Então, tudo aí, esse busto é uma iniciativa da família. Uhum. Nós ainda não fechamos o dia da inauguração, vamos dizer assim, né? Porque ficou pronto recente. O casarão ainda não concretizou todo o trabalho lá, né? Você viu que o Eurinho, o vice-prefeito, ele tem várias ideias para serem executadas ali dentro. Então, assim que tiver tudo, né, resolvido, o restauro lá do casarão tiver concretizado, a gente coloca na mídia, né, esse lançamento, Claro, sem dúvida. essa homenagem ao Inhoquim Drummond. Ô, Kim, como é que você se sente vendo essa homenagem assim, do busto do seu avô sendo exposto assim no casarão? Bom, é um orgulho, né, muito grande, né, porque eu tenho uma pintura, né, do Afonso Oliveira, né, que já foi feita há mais tempo ali na entrada, Tá né, lá na entrada do do casarão. meu avô. Mas agora com esse busto, realmente foi uma surpresa, porque ter esse busto, né, colocado ali naquele espaço ali, né, foi uma homenagem muito significativa, né, e sabendo que a administração abraçou, né, a ideia da minha tia, Maria Lúcia, né, junto com a família, né. É A interessante gente só isso, tem que né? agradecer, né, muito. E isso faz com que, de repente, Shirley, abre mais espaço assim para personagens que têm história na cidade serem homenageados. Sim, Mesmo que eles não estejam Olha, em vida, mas a família merece. A né, questão do Zacarias, por exemplo, né, é um dos projetos do vice-prefeito de ampliar o memorial. A gente está falando de fotos, lá no departamento a gente tem um arquivo de fotos do Zacarias, no período dele aqui em Sete Lagoas, na Rádio Cultura,
em Belo Horizonte, né? O iniciozinho da carreira dele. Então, essas fotos estão conosco. Nós estamos, né? A prefeitura tem pensado em ampliar esse memorial para um espaço adequado com essas fotos. E quem sabe um busto do Zacarias, que levou o nome de Sete Lagoas para tantos lugares, né? Pro Então, Brasil e pro mundo. Né? né? Tem tantas pessoas que eu acho que merecem homenagens aqui dentro de Sete Lagoas, que nós estamos falando da questão do tempo, o tempo está passando e a gente não concretiza, né? Eu não vou ficar com essa aparência de 73 anos, igual tá o Kim aqui, né? O tempo vai passar e as coisas precisam acontecer. O tempo vai passar, não, o tempo passa, né? E a gente tem por obrigação deixar com que essa história fique visível para aquelas pessoas que estão chegando. Opa, quem foi Kim Drummond? Né? Quem foi Nhoquim Drummond? E esse busto, o quadro, né? Ele tem esse objetivo de mostrar às outras gerações quem foi o Kim Drummond, né? Nhoquim Drummond, nós vamos ter que colocar o Nho, né? O Nhoquim Drummond, porque quando a gente fala assim, casarão, quando a gente pergunta assim, sabe qual é o nome do casarão, o nome, né, do centro cultural? Poucas pessoas sabem quem foi Kim Drummond. Isso. Né? Então, há esse legado, a gente tem que passar esse legado para outras gerações. E o busto, eu acho que ele tem essa importância e esse objetivo, né? E essa a função. Isso é muito interessante. E a gente vê, né, que de repente fica guardado na mente das pessoas só o nome fantasia. Né? Que você vê, Casarão. Onde fica o Casarão? Arena do Jacaré. Como é que é o nome do estádio, né? Tem sempre uma homenagem por trás e uma história por trás de tudo isso, né? Ô, gente, eu tô gostando demais do programa, sexta-feira, dá vontade. Se vocês não se importarem, a gente passa a sexta-feira aqui batendo um papo. Dá pra aprender. E ainda a gente não falou da fórmula do Kim, né? Com essa coisa de 50 anos de fotografia. Eu acho que ele começou a fotografar com 2 aninhos, 3 aninhos de idade. Kim já começou a aprender cedo, né, Kim? Ô, Edmilson, eu queria fazer uma proposta aqui, Shirley. Faça. Luciano. Tem uma coisa que, inclusive, na hora que eu estava vindo para cá, estava passando muito pela minha cabeça. Já que vocês têm esse espaço, né, de divulgação, seria levantar discussão em termos da importância, né? Por quê? Para que preservar? Para que manter coisas, né? Às vezes as pessoas pensam essas coisas velhas, esses casarios. Shirley vai cuidar de... Essas coisas que já passou. Para quê? Fala assim, vai cuidar de uma... Para quê? E muita gente não sabe para que isso. Verdade. Por que da importância da preservação, da preservação. Para mim, é a questão de você preservar a alma. A história. A história é a alma. A identidade. Porque senão você constrói, né? Cria arranha-céus, né? Vai ocupando os espaços e aí você não esquece da alma. É uma tendência natural. Os jovens, para que isso? Né? Constrói algo ali, para que é casarão? Para que aquele museu? Exatamente. Gente, é história. Que os jovens também vão ter histórias para contar. Eles precisam registrar isso de alguma forma. O nosso trabalho com a educação patrimonial, ela é árdua, né? E ela vai além das escolas, né? Porque a gente também tem que levar esse conhecimento para os adultos, despertar esse amor nos adultos também, né? Não é só as crianças, não, né? São só as crianças, inclusive a questão do museu, né? De imagem e som, ele não pode ficar só na conversa, né? Setor público. Tem que ser uma iniciativa privada mantenedora também, entendeu? Isso seria interessante, Lei, assim, promover uma audiência pública e vamos fazer mesmo, porque a gente fala, é legal, todo mundo quer, nossa, que ótimo, mas as e coisas aí? não acontecem. O que é que precisa ser feito? Mas isso que o Kim fala é muito importante e interessante. O poder público, ele não dá conta de absorver tudo. Ele não absorve tudo. Sim. A gente precisa dessa conscientização dos empresários de que a participação deles na preservação dos espaços é muito importante. Mas a gente já percebe um startzinho, né? A política pública privada. A gente já vê aí bancos tomando conta de praças,
né, fazendo aquela parceria, entra com a contrapartida da prefeitura, com a mão de obra, eu entro com a grana, e já melhoram a praça. Sim, né? não. E aí pode estender isso, né? Nós temos nessa administração essa parceria com a adoção das praças. Mas eu acho assim que há um sabe, um olhar, precisa de existir Ampliar esse esse olhar, olhar, né? para outras questões, né? Não só as praças, os museus. Né? A gente tem o projeto de restauro da estação de Silva Xavier, que não se concretiza. Os projetos estão prontos, né? Onde haveria o Memorial Tiradentes do lado, né? Márcio Vicente sempre bateu nessa tecla. Então, assim, a gente tem os projetos, mas a gente precisa da parceria privada com as empresas. Beneficia todos, né? Sim, o poder público ele não consegue absorver tudo. Ô, Kim, você disse agora há pouco, né? A gente tem que provocar uma situação. Né? Você veio pensando nisso, mas assim, eu pensar é uma coisa, eu provocar é outra. Nós vamos ter que iniciar, né? Essa... Sim. É uma provocação, né? Esse espaço aqui, né, que vocês têm nesse aqui já é nesse né? momento poder dar continuidade a essas. A gente já começa a puxar o fiozinho do novelo ali, né? Eu acho que isso aí requer convidar os jornais, né? Esse pessoal que já mantém igual o Marquinho e o Geraldinho. Né, que tem aquele coisa, entendeu? O grupo de interiorizar, né, de fotógrafo, entendeu? Que tem uma... juntar essa turma e fortalecer para que já saia a ideia bem fortalecida. Se você quiser reunir esse povo aqui, pelo menos alguns representantes. A gente vai conseguir fazer tem muito isso. Já, né? Nosso produtor já está ali, lambendo os lábios. Para a gente levantar essa situação, lebre, né? Essa lebre. Ô, gente, olha, obrigado, né, Shirley, mais uma vez, pela sua participação. Prazer aqui. É meu. Você que conduz tão bem essa parte cultural aí. Obrigada, sem você, muito obrigada. A gente não consegue detalhar e pontuar muitas coisas Mas eu acho que assim, não sou eu, né? Somos nós, né? Sozinha ninguém faz nada, ninguém é né? uma ilha, não. A gente tem que ser... parceiros, né? A questão é da parceria mesmo para que as coisas aconteçam. Para mim é um prazer muito grande. A né? gente está sempre contando aqui a cada 15 dias. Kim Drummond, obrigado pela sua participação, simpaticíssima. Obrigado mesmo pela sua história. A fórmula a gente fala fora do ar sobre né, essa fórmula da juventude. Mas obrigado mesmo, volte sempre e o que precisar aqui, a Rádio Câmara e a TV Câmara está à disposição. Eu que agradeço, né, muito essa oportunidade. Né? E eu acho que é muito importante, né, a gente conversar, discutir a cidade, né? Principalmente aquilo que vai dar maior conforto para a população, né? Que a gente possa fazer uma cidade mais humanizada, né? E afastar a violência, né? Porque essas coisas, a arte, a cultura, né? Elimina, é um antídoto contra a violência, né? Sim, exatamente. Contra maus pensamentos. Então, meus agradecimentos aqui. Obrigado, tá? Kim. Obrigado, Shirley, mais uma vez. Obrigada. Gente, para você ligado Rádio Câmara e TV Câmara, fizemos mais um Cultura em Foco. Estamos encerrando nesse momento, que é uma parceria entre a Câmara Municipal de Sete Lagoas e da Secretaria Municipal Adjunta de Cultura, por meio do Departamento de Histórias e Museus da cidade, dentro do programa de Educação Patrimonial. A gente volta com mais Cultura em Foco em breve na programação Rádio Câmara e TV Câmara.